Conseguimos. Está entrando como Dani aí, a Dani Sim, pediu para mim. o importante é você estar aqui. Não, eu estou Grande aqui, mestre, puxa vida. Prazer é meu. uma maravilha, Milton. Oh, prazer, muito obrigado pelo convite, viu, Edu? Estou muito satisfeito de poder a gente estar junto aí, conversando um pouquinho. Saudade de você, faz tempo que eu não te vejo pessoalmente. Agora, Pois com essa é, pandemia aí, nós temos que acostumar a nos ver de longe, né? desde o show de Bauru, né, que foi maravilhoso, É, você gostou? maravilhoso. Eu falo que foi um dos três shows mais importantes da minha vida. Você tocando solo, aliás, você dos Hum. três está em dois, né? Porque você na, Nossa. aquele show do do Zimbutril, em 1994, na Luso, em É. Bauru também, né? Foi um Ah, show assim emocionante para mim. opa, faz tempo esse aí, hein? 94, né? 94 na Luso. Então, comigo agora, Edu, as coisas estão tudo fazendo o tempo que aconteceram, né? Conforme a idade chegando, vai passando, você vai, as lembranças vão ficando mais distantes, mas o bom é que as coisas novas também vão acontecendo, né? Então, você está estando na ativa, você está sempre se renovando de alguma forma também com relação às coisas, né? E eu fico feliz quando alguém faz uma retrospectiva do que viu e sempre as lembranças são felizes, né? Isso que eu acho bacana, né? Carreira da gente. Que fiquem sempre as boas lembranças, né? E você, como é que Grandes está indo aí? lembranças. Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus, né? Estamos trabalhando. Tenho feito Hum, bastante trabalhos assim com cantores e cantoras da MPB e, sei. e tenho feito trabalho para televisão também, né? Para Record, para Globo. Então sempre uma alegria e muitas aulas, né? Tenho dado muitas aulas. E falando em aulas, eu queria muito falar de você porque é o seguinte, né? Você que é um pianista erudito, premiado, né? Saiu lá de Bauru para estudar em São Paulo, isso na década de 50 ainda, né? Entrando pelos 60, no começo dos 60 já é, foi o pioneiro no Zimbo Trio ali, né? Junto com Luiz e o Rubinho, É verdade, hein? e adentrou a bossa nova. Então tem muita coisa aí que a gente queria falar com você, né? E Hum. depois e super importante também que você foi um pianista super marcante na bossa nova, né? A partir da bossa nova, não só na bossa nova, mas a partir da bossa nova. E você também teve essa importância por causa do fino da bossa, que foi em horário nobre, né, na TV Record, que era a grande televisão do Brasil naquele momento, né, na década de 60, e virou a maneira como que você toca, né, já tocava naquela época, virou um padrão para nós, uma maneira da gente entender o piano na música brasileira. E daí, em seguida, você cria, né, acredito que em 1973, se não me engano, o Clã, né, É, que é uma escola é de isso mesmo. música maravilhosa e é uma escola que dá todas as ferramentas para que sigam na arte musical e sabendo o que faz, né, com criatividade, improvisação, harmonia, com todas as. Então, eu queria falar um pouco de tudo com você, porque é, falar de você é falar do piano na música brasileira, né? Você ajudou a criar o piano na música brasileira. Então, eu acho fundamental que a gente possa falar um pouco de tudo com você, né? Obrigado. Conseguiu fazer um trabalho interessante aí. Naquele momento, né, que o Zimbro foi o primeiro grupo com aquela proposta, né, que era de fazer música instrumental, né? Não se pensava até então nessa possibilidade, né?
o músico normalmente trabalhava até então em casas noturnas, porque as casas noturnas, que era o maior centro de contratação de músico, né? E São Paulo tinha uma vida noturna muito forte, assim, muito presente. Os bons músicos trabalhavam em diversas casas importantes aqui em São Paulo, né? Mas sempre o músico ficava como um fundo de conversa, quer dizer, ele era contratado para tocar num ambiente ou numa boate, num restaurante, né? E nós tivemos a ideia muito ousado na época, né? Vamos fazer um trio e tentar fazer, vamos tentar um teatro, né? Fazer com que a gente pudesse ser uma atração e não ficar tocando assim só, né? Apesar de que esse trabalho que se faz em casas noturnas é muito importante no sentido de experiência que o músico precisa ter na sua própria carreira. É como cantor, né? Ser crooner, né? Ele pode almejar um dia estar num palco, fazer o trabalho solo, mas naquela época importante eu tive essa sorte também, essa felicidade de ter um convite para trabalhar com esses dois músicos, que eram o Rubinho e o Luiz. Eles eram muito experientes e acabou, né? Travou um pouquinho, mas a gente já Está está tá me voltando. ouvindo? Está me Agora ouvindo sim, bem, Edu? travou um pouquinho, mas agora voltou. Você estava falando do Zimbo, né? Minha filha está aqui do lado falando umas questões técnicas para mim. Deixa eu ver o que é que ela quer. Se ele consegue aceitar outro convite que eu estou fazendo. Você consegue aceitar o que é isso? É porque eu consegui pelo Hamilton, que é mais legal. Entrar na sua página. Ela conseguiu pelo Hamilton, que ela está dizendo assim, é mais legal do que é mais nossa página. Fala para ele esperar um segundo, você vai sumir e vai entrar de novo. Entrar de novo se tudo der certo, seja o que Deus quiser. Espera aí, deixa eu ver o que ela vai fazer. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho aqui do Hamilton, que é um pianista que é maravilhoso, né? Aí, Adilson, querido professor, meu mestre, né? E aí o Paulo Sérgio Santos, meu companheiraço, né? Né? E vamos ver se estou aqui adicionando o Hamilton, hein? Hamilton agora, porque o Hamilton pelo perfil da Dani. Agora deu, agora deu. Agora deu. Agora é você. Aí, garoto. Puxa vida, consegui chegar, hein? Chegamos. Quase meia hora de atraso, mas cheguei. Bom, Edu, eu estava falando do Zimbo, né? Você falou do Zimbo. Na época que a gente apareceu, nós fomos para o palco. A gente trabalhava numa casa aqui em São Paulo, chamava Baiuca, que era um bar que tinha na Praça Roosevelt aqui, né? Essa casa noturna era uma casa que primava assim, por contratar músicos de qualidade, né? Músicos que tinham uma experiência de tocar à noite. O Zimbo começou com esse objetivo também. Nós começamos a tocar juntos. Depois veio a ideia até de mudar, escolher o nome, porque na época era sempre fulano e seu trio, né? Normalmente o trio recebia o nome do pianista, Pedrinho Matter Trio, né? Que era um pianista que tinha na noite. Então os músicos que apareciam com ele poderia ser qualquer músico, né? E nós tivemos a ideia de buscar um nome impessoal ou procurar um nome que tivesse uma influência muito grande africana, né? Que a gente considera que a
Ah, um pouquinho, deu um ruído agora. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo bem? Estou. Tá. E aí a palavra Zimbo foi escolhida através de uma busca que nós fizemos no dicionário afro-brasileiro para procurar um nome que tivesse uma influência negra, que a gente considerava que era a raiz rítmica, a grande contribuição rítmica que eles trouxeram para o Brasil, né? E dentre os nomes que nós selecionamos, por exemplo, tinha Jongo, que depois acabamos até sendo padrinho de um grupo chamado Jongo Trio, né? Mas nós optamos por Zimbo. Zimbo era uma antiga moeda do Congo, que foi trazida para o Brasil pelos escravos. E tinha um sentido de sucesso, de felicidade. E achamos que esse nome seria um nome bom para a gente adotar. Então, nós começamos. O nome Zimbo Trio, influência africana, né? Raiz africana. E aí nós demos muita sorte também, porque o momento era um momento propício, né? Estava se buscando uma música bem nossa, que tivesse padrões definidos brasileiros. A Bossa Nova tinha antecedido esse movimento nosso, né? Que era de 58, o Zimbo foi de 1963, 64, por ali que nós aparecemos. E a primeira gravação nossa foi um disco que nós fizemos ao Zimbo Trio. Esse disco acabou uma parada de sucesso, né? Acabou lançando o trio aqui no Brasil, e aí houve uma repercussão muito grande. Você já citou o Filho da Bossa, né? Que foi um programa que veio depois. Televisão Record, naquela época, em 65, aí já, né? 66, né? E durante 3 anos, o Filho da Bossa foi um programa que ditou praticamente e revelou para o Brasil os grandes talentos que nós estavam aparecendo naquele momento. Ali passou, né? Muita gente. Muita gente. Foi um programa que revelou muita gente. Os artistas que estão aí até hoje, né? Muitos deles aí apareceram lá de alguma forma. Depois do programa vieram os festivais da Record, que revelaram, o festival revela outro número grande de gente, né? E o Zimbo acabou sendo dando um suporte para a música brasileira, porque ele não tocava só um tipo de pulsação de bossa nova, mas a gente já procurava nos arranjos tocar influências diferentes, né, com pulsações de músicas, influência nordestina, coisa de Minas, ritmos diferentes. É muito bacana para a música brasileira, eu acho, para mim, para todos nós. Então, como que era o bastidor assim, na época? Vocês acompanhavam todos os cantores que apareciam ali naquele momento? A gente tinha um contrato com a TV Record. A base do programa Filho da Bossa era a gente com a Elis Regina e o Jair Rodrigues. Esses 3 artistas faziam o programa toda semana. E a gente recebia convidados. Os convidados que iam para o programa, claro, os cantores queriam todos cantar com a gente, né? Porque o Zimbo Trio era uma moda e tal. Então, e era muita gente boa. Tinha lá o Agostinho dos Santos, Maísa. E aí nós chegamos na Record e, olha, nós vamos fazer o seguinte, não dá para acompanhar essa turma toda, vamos fazer números, porque a gente tinha uma responsabilidade de receber os convidados importantes, né? Com a Elis Regina, né? Então o contrato era assim, a gente acompanhava a Elis e o Jair Rodrigues, que era a base do programa. E a Record foi contratando outros músicos para acompanhar outros artistas. Quando era um artista assim de uma época mais tradicional, era o Caçulinha, tinha um regional, né, que acompanhava esses artistas, né? O Luiz Loy, que no começo era um trio, depois virou um quinteto, que acompanhava outros artistas, para não sobrecarregar o Zimbo. E o Zimbo sempre procurando fazer música
sempre tocar músicas instrumental, além de acompanhar, né? A gente sempre primava, era parte do contrato. Nós temos que tocar o nosso número, né? Não dava para se transformar num grupo só de acompanhantes, porque a nossa proposta era de ser um grupo que tivesse uma carreira instrumental e não que ficássemos conhecidos como um grupo de acompanhantes, né? E acabamos seguindo a nossa carreira por aí. Enquanto o programa existiu, nós desempenhávamos essa dupla função, né? Tocar com eles, com o Jair, né? E quando era um artista assim, tipo, por exemplo, o Carlos Lira para o programa, então a gente fazia uma homenagem para ele, aí sim, a gente tocava com ele, Dorival Caymmi, né? Às vezes Ataúfo Alves, né? Gente assim, diferenciada, Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, né? Que eram os grandes nomes da música brasileira da época. E os cantores eram distribuídos para que outros fizessem o acompanhamento. Esse programa aí de televisão, Fino da Bossa, ele ficou durante 3 anos no ar. Foi líder de audiência, foi um programa que capitalizava muita audiência para a televisão. A televisão dedicava toda a atenção que ela podia, né? Tecnicamente falando. Começaram, na época, os videotapes, né? De gravar o programa em vídeo. Até então isso não era possível. Então eles começaram a gravar o programa que era feito aqui em São Paulo e esses tapes eram reproduzidos nas transmissores pelo Brasil todo, né? Então o pessoal que estava lá, Brasil, Nordeste, então não tinha satélite como é hoje, né? Hoje você faz uma transmissão via satélite, né? Nós aqui estamos falando e quem estiver conectado conosco vai poder ouvir o que nós estamos contando. Mas na época não era assim. Então era preciso fazer o videotape e os programas eram mandados para outras regiões do Brasil e as televisões locais que tinham contrato, né, feito com a Record transmitiam, sob concessão, né, com permissão, esses programas para lá. E com isso, os artistas que participavam do Fino tornavam-se conhecidos no Brasil todo. Então foi um grande centro, né, catalisador e divulgador, né, do que tinha de coisa de Brasil, de bonito na época. E o Brasil começou a mostrar-se para o mundo como um país produtor de cultura mesmo, né, não só reprodutor. Então aí a balança pendeu muito mais para o lado do artista brasileiro, realmente, pela primeira vez, né? Essa disposição que existia dos artistas e as gravadoras também incentivando a produção, deram chance para muita coisa boa ser lançado aqui, né? Pra você ter uma ideia, houve uma época no Brasil, o Zimbo foi o primeiro grupo com essa proposta. E chegou uma época que tinham mais de 50 trios, que a gente chegou a contar no Brasil, né? Com a mesma formação nossa, de bons músicos que tiveram a chance de poder ir para um estúdio, gravar, lançar um disco, né? Aquelas famosas bolachas, que eram os discos de vinil, né? Mas aí o Brasil todo botou a sua manguinha de fora. E eu tive a oportunidade de conhecer colegas sensacionais, né? Espalhados pelo Brasil. Isso tudo que eu estou falando já na década de 60, né? E esse movimento todo foi um movimento muito forte que valorizou demais a nossa cultura e a nossa música. Foi muito bom mesmo. Esse momento que a gente está falando agora me parece ser um momento muito, muito importante, porque a bossa nova começa quando ela é vista, né, a partir do Rio de Janeiro, ela parece que tinha um lado mais relaxado, e quando ela é apresentada a partir de São Paulo, ela ganha um toque instrumental, não só instrumental, mas um toque mais para fora, uma coisa mais aberta, uma maneira de tocar diferente, né? Foi isso mesmo, Edu, que aconteceu. Porque, veja bem, existe uma diferença aí de 6 anos entre o aparecimento da Bossa Nova, que foi em 1958, né? Aquele famoso disco, né?
de João Gilberto, chamado Chega de Saudade. Esse foi o disco, né? Que acabou se tornando digamos, o carimbo, né? Da nova música do Brasil, a bossa nova. Aquela forma dele tocar, aquele violão comedido, mas tudo colocado na hora certa, né? Ele cantando como se fosse um instrumento, né? Mas veja você, se você por gravação, se você ouvir, porque você é muito jovem ainda, né? Naquela época, acho que seus pais não se conheciam ainda, né? 58, imagina, né? E começou a rolar essa música diferente, revelando um outro tipo de construção harmônica, super valorizado, e ele gravou de uma forma, porque não dava para... os recursos de gravação, eles eram limitados. Quando o João apareceu cantando como se fosse um instrumento, tocando aquele violão dele, a gente começou a perceber uma harmonia, né? Diferente daquelas composições, daquelas músicas. Então, o músico foi o primeiro a se encantar com aquilo. Eu me lembro do primeiro impacto que eu tive quando eu vi a primeira bossa nova, né? Eu morava lá em Bauru, na nossa terra, lá longe, e eu tocava num regional que tinha, acompanhava cantores, né? Eu era garoto, aí tocava acordeão junto com o regional. E eu devia ter meus 18 anos, 17 anos, por aí, não mais que 16. E o rapaz que tocava violão, o Gerson, nunca mais esqueço, no regional, ele falou: Milton, você tem que ouvir um cantor, ele falou assim, que é uma música nova que surgiu, né? E eu falei, nossa, o que é, né? A gente ouvia Orlando Silva, Carlos Galhardo, aqueles cantores que tinham voz, sabe? O cara cantava como se fosse um tenor. Bom, meu pai gostava de Orlando Silva. E eu gostava também, porque tinha muita música bonita feita dentro daquele caminho, muita canção no Brasil, valsas, né? E em casa se ouvia muita música. Meu pai era músico, tocava, minha mãe também tocava. E aí ele falou, vem cá. Eu tocava com meu pai tocava tango, tocava violino. Eu tinha que acompanhar os tangos, então eu ouvia como as orquestras argentinas tocavam e tirava aquilo de lá, né? Ele falou, quero tocar esse tango. Ele pegava no violino a parte do solista e eu ia para o piano. Então o meu irmão tocava acordeão, que era o Adilson, eu também tocava. Bom, mas esse dia eu fui lá, ele falou, vamos lá no estúdio. Entramos no estúdio da rádio, com um som bom que tinha, e botou o disco lá, né? Chega de saudade, né? Aí ele falava assim para mim, não liga pro cantor, não, porque ele cantava de uma forma tão diferente, o João, né? Eu fiquei, o que esse cara canta como se fosse um sonzinho, né? Mas comecei a achar interessante aquilo. Ele falou, presta atenção no violão, né? Aquele violão tocando com aquele swing diferente, aquela batida, né? A harmonia da música. Depois a poesia, ela não era diferente, né? Peixinhos no mar, né? Não era mais aquele samba que a gente falava, aquele samba exaltação, né? Brasil, aquelas coisas, entendeu? Era um outro tipo de poesia que tinha naquela música, né? E esse disco eu falei, nossa, eu preciso prestar atenção nisso daí. Logo depois saiu o LP do João Gilberto. Isso nós estamos falando de 58. Então, a gente ouvia, e a valorização da harmonia era tudo ressoava, né? Fácil, né? Se ouvia fácil porque não tinha outros instrumentos praticamente. A batida era uma batida muito simplificada de música brasileira para que justamente a gente pudesse ouvir o que estava sendo tocado e o que estava sendo cantado. E isso foi, olha, 58, 59, 60, 61, 62. E os discos do João Gilberto eram aguardados com muita ansiedade por causa da nova música que estava surgindo ali. Aí começou a aparecer compositor, né? Pô, Carlos Lira, Roberto Menescal, Ronaldo Bosco. Quem são esses caras, né? Que, na verdade, são os grandes bossa novistas que nós tivemos, né? Foi a renovação, assim, mas muito intimista, né? Meu cantinho, esse violão, a música era tocada como se fosse eu chamava de música de apartamento. Não era nada extrovertido. Então, eu, como músico, me encantei com aquilo, ficava procurando aquelas harmonias, tentava aprender aquilo. Eu e um monte de músico, né? Mas o que aconteceu com o tempo? O bateria, principalmente, ele praticamente ficava limitado
a tocar com vassourinha, né? E aquela batidinha de caixa, sempre assim, e o músico não se soltava. Enquanto que, quando eu vim para São Paulo, já em 1960, comecei a tocar aqui com os músicos, nós estávamos procurando uma forma de tocar completamente diferente. Quer dizer, usar a música extrovertida, essa música de qualidade, mas fazer com que ela apareça de uma forma mais para fora, como você quis dizer aí. Então, aí você poderia ver a criatividade de bateria, contrabaixo, né? E nós começamos a tocar assim. Enquanto o Rio, digamos, estava na Bossa Nova, mas também apareceu um movimento que veio um pouco depois do Rio, que chamava o Beco das Garrafas, aí no Beco das Garrafas do Rio. Alguns grupos instrumentais bons e alguns músicos também estavam aparecendo. Me lembro do Luiz Carlos Vinhas, tocava, tinha um trio, Bossa Rio, o Luiz Essa, o Tamba Trio, já era um tipo de músico tocando sem se preocupar com essa identidade de Bossa Nova. Eram os caras que tocavam mais para fora, né? E aí esse grande movimento apareceu aqui em São Paulo mesmo. E São Paulo começou a revelar para o Brasil, né, aquilo que o Brasil tinha de melhor, porque já é da nossa história aqui de São Paulo, né, abraçar o Brasil todo, né? São Paulo é uma cidade que acolhe todas as culturas, né? Você tem tudo que você pensar de Brasil, você tem aqui em São Paulo, você só tem que buscar o endereço, né? Que rua que eu vou, né? Eu vou lá no Brás, eu vou ver tal coisa, eu vou no Bela Vista, eu vou ver lá a música mais tradicional, né? Mas a Bossa Nova tinha também espaço aqui. Tinha o João Sebastião Bar, que eu me lembro, que era um lugar que tinha aquele tipo de som, né? Maravilhoso. Então, a Baiuca, onde o Zimbo começou. Então, a Baiuca tinha, mas já era uma Bossa Nova mais estilizada, moderna, né? Nós nascemos na Baiuca, né? Então, o que aconteceu foi isso. O músico acabou buscando uma linguagem própria para ele, tocando de uma forma mais livre, né? E o Brasil ganhou muito com isso, porque possibilitou que a nova geração de compositores, né? Aí já veio Edu Lobo, Francis Zaine, depois Chico Buarque de Holanda, né? O Baden já estava fazendo sucesso, e o Baden Powell era um cara que já tocava para fora também, aquele violão dele, né? E aí o Zimbo Trio, e todos nós nos encontrávamos no Fino. O Fino da Bossa era um centro mesmo, semanal de programa, onde todo mundo estava acompanhando o trabalho. Houve uma convergência para São Paulo, né? Toda veio para cá. São Paulo acabou revelando para o Brasil o que o Brasil tinha de melhor, através do programa Fino da Bossa, né, a princípio. Depois não ficou circunscrito ao programa, porque teve um momento que o programa deixou de existir, mas esse pessoal jamais deixou de produzir coisas de qualidade, né? Pois é, essa história é linda. E nesse momento aí da música popular brasileira também teve aquele festival de Andanueva. Festival do quê? De Andanueva. Onda Nueva, sim. É porque a Onda Nueva, que é a Onda Nova, né? Onda Nueva. É isso mesmo, Onda Nueva. É uma iniciativa que os sul-americanos tiveram aqui oh, meu Deus, aqui... Colômbia não, né? Chile? Não. Subi no Brasil aí. Venezuela. Venezuela, na época, era um país muito legal, sabe? O pessoal gostava demais de música. E todo mundo aqui que gostava de uma música diferente ia para o jazz, né? A música brasileira, e o Zimbo Trio ajudou muito nisso, colocou a música brasileira no mesmo padrão, né, do jazz. Então, nós íamos para lá, na época, olha, eu acho que eu já fui para Venezuela umas 20 vezes, para você ter uma ideia, em épocas diferentes, né? A gente sempre ia para lá fazer concertos. E uma vez teve um festival lá, de um maestro chamado Aldemaro Romero, que era um músico muito grande, conhecidíssimo lá.
que liderou esse movimento. Assim como teve a Bossa Nova, ele fez a Onda Nova. Onda. E pegou e escreveu como é que se tinha que tocar a música venezuelana para ficar com aquele padrão de Bossa Nova. E ele conseguiu um resultado musical muito interessante. E numa das minhas idas para lá, eu sempre procurava pesquisar cada país que eu ia, a música regional daquele país. E eu gostava da música regional da Venezuela. Tinha algumas coisas bastante características deles, né? Eles têm um tipo de um 6x8, uma divisão em 3, muito rápida, que eles tocavam, batiam palmas, que você parece que fala, como é que é? O negócio fica tudo no ar aí, né? É meio uma poliritmia, né? Isso. E eles faziam apresentações, queriam mostrar o que eles tinham. Nós chegava num lugar, era uma festa. A gente era recebido por músicos, essa coisa toda, né? E eu acabei escrevendo até alguma coisa, porque eu conhecia alguns músicos, e tinha aquela pulsação dentro de mim. Aí, quando foi em 74, 75, mais ou menos, apareceu esse festival, nós fomos convidados para fazer um show. Fazer um show no festival de encerramento do Festival de Onda Nova. Aí o diretor do festival, o senhor que chamava-se Jacques Brownstein, que tinha um programa de rádio super tradicional, lá, programa de jazz, e que tocava muito no rádio Zimbutril, adorava o Zimbutril, falou, já que vocês vêm fazer aqui o festival, por que vocês não escrevem uma música com esse swing, né? Swing de onda nova, e vocês concorrem no festival. Existia um prêmio muito cobiçado, era bastante dinheiro, prêmio em dólar, né? E vai ter um festival, e nesse festival vai estar artistas do mundo todo. Inclusive Helmut Zacarias, Astor Piazzolla, né? Olha só, a competição ia ser violenta, né? Aí tinha Dave Grusin também, aquele maestro americano famoso, né? Vamos pensar, vamos fazer isso aí. Aquele um compositor famoso também, que tinha feito uma música de filme, esses nomes, de vez em quando esse nome na minha cabeça também faz tanto tempo, né? Bom, Francis Lee, né? Que fez muita música de sucesso no mundo, um americano também. Bom, todo mundo lá concorrendo. Aí eu falei com meu irmão, Adilson, nós falamos com ele, Adilson Godoy, que é compositor, explicamos para Adilson, ó, o swing é esse, ó. Tem que fazer uma música assim, assim, assim. E o Adilson, meu irmão, é um cara muito criativo. Você pede para ele uma música de carnaval, ele faz. Você pede... E ele tinha muita música brasileira, já tinha músicas premiadas em festivais aqui também. Aí ele fez uma música que colocou o nome de Heróica. E a Silvia Maria, minha cunhada, cantava muito bem, que era cantora, foi cantando, né? E o Zimbutril se inscreveu como um concorrente. Lá fora é diferente, aqui é o cantor, né? Lá fora não é um músico. Cada músico desse que eu citei, o Astor Piazzolla, tinha que ter uma letra, né? A Nuduta Baltar foi como cantora dele, do grupo dele. O Dave Grusin foi uma cantora americana muito boa, que depois fez sucesso no mundo, na época jovem, a mina. Mas o Dave Grusin é que era o artista, o Zimbutril que era o principal, né? Então a música era do Adilson, a Silvia Maria cantando, eu peguei, passei uma composição, o Adilson fez, eu passei para esse swing, Onda Nova, né? Essa batida em 3, ensaiei com o trio direitinho, junto com o Rubinho, com o Luiz, criamos uma batida que a gente já conhecia mais ou menos a jogada, como tinha que ser. Trabalhei na orquestração com o maestro Ciro Pereira, que é um baita de um maestrão que a gente tem aqui. Maravilhoso também. O Ciro Pereira, então, o Ciro Pereira fez o arranjo e foi lá com a gente, ele foi como regente também para lá. E ele ganhou o prêmio lá. Ganhou o prêmio de regência, nós ganhamos o prêmio de música, de arranjo e o primeiro lugar do festival, né? Levou tudo. Levamos tudo. Barba, cabelo e bigode, como se diz, né? E a Cláudia, que era uma cantora brasileira, que estava lá cantando uma outra música, ganhou também um prêmio lá.
O Brasil foi um grande destaque, né? Pra você ter uma ideia, o segundo lugar ficou o Astor Piazzolla. Nós ficamos em primeiro, ele ficou em segundo. O Dave Gurser, aquele americano bom, ficou em terceiro. Né? Foi tudo depois da gente, né? E engraçado, quem foi dar a notícia para nós foi o Astor Piazzolla. Ele foi no nosso camarim, ele já ficou sabendo antes do... Falou, já não chega no futebol, que a gente tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo de 70, né? Pô, agora no futebol, agora vocês também na música, tal. Mas a gente ganhou mesmo, ganhou, olha, eu vou te contar aí, a gente ganhou com aval de artista do mundo, com o público aplaudindo, foi muito bonita essa vitória do Zimbo lá, com a vitória do Adilson, da Silvia Maria, do Zimbo, enfim, da música brasileira em geral, né? Foi muito bonito. Eu queria levar para esse caminho mesmo, né, do festival de Onda Nueva, porque eu conheço essa história já muito, né? E contada por você, contada pelo Adilson também. O Adilson foi antes de eu estudar com você, eu estudei com o Adilson também. Ai, que bom. Ia lá na casa do Adilson e a dona Vitória foi uma figura muito importante para mim, porque ela falava, você não vai sair daqui se não almoçar. Ah, é? E se descuidasse, ela me fazia levar um lanche ainda. Ah, que legal. Então, ela é uma figura... Porque a gente ia, né, era difícil, né? Você sabe, né? Sair de Bauru, ir para São Paulo, para estudar, voltar, tudo no mesmo dia. Né? É puxado mesmo, muito puxado. E a dona Vitória, ela falava assim, eu sei que meus filhos passaram, né? Então, e ela falava assim, então ela meio que me adotou em São Paulo. Ai, que legal, Edu, fico feliz com isso. E eu tenho um carinho muito, muito grande por ela, né? E o Adilson tem essa coisa, né, da criação, né? Até quero aproveitar, eu sei que ele está nos assistindo aí, porque ele já deu uma luzinha. Quero convidar o Adilson para fazer uma live também. O Adilson tem muita história para te contar. Viu? Sim, o Adilson é uma figura querida e super importante. Agora, importante para nós também. Você sabe que o primeiro disco nosso, né, chamado Zimbo Trio, o tema que abre o disco, que era um samba jazz, né, sempre conto o Zimbo Samba, que era um samba jazz, né, foi feito pelo Adilson, né? Sim. Nós tínhamos 2 músicas dele nesse disco. A outra música era Sou Sem Paz, que foi a música que a Elis Regina gravou no primeiro CD dela. O CD não era aqueles compactozinhos que tinha, né? Do outro lado do Menino das Laranjas, a música é Sou Sem Paz, que Elis gravou, que praticamente abriu o mercado para Elis Regina, né? É uma composição do Adilson, né? Então ele tem uma história muito marcada com o Zimbo Trio. Muita coisa. A gente sempre gravava, acho que nos primeiros discos eram tipo de 2 composições, pelo menos, do Adilson, né? Ele é um compositor maravilhoso. É aquilo que eu te falei, é um cara muito capaz, né? Que tem inspiração, e você fala para ele, Adilson, faz isso, ele faz, você pede para ele compor uma música, vai fazer uma música para um festival, ele sabe como fazer, né? É um compositor mesmo, que eu falo, é o compositor da família, né? Mas falando em compositor da família, eu quero falar desse compositor da família. Esse é o piano solo meu, né? Na verdade, olha só, eu tenho outros também, né? Os 2 álbuns que faz parte da série, o da Dulce Oriemo, né? Que eu fiz as 12 músicas dela, depois as 15 músicas minhas. Você sabe que as minhas músicas, a da Dulce não, porque na época não tinha ainda o sistema de computação, mas o meu álbum foi feito já com computador, que era a novidade da época, né? Foi feito depois de alguns anos. Então a tecnologia empregada foi a que existia a produção é a mesma, a minha e da Dulce também. Na época nós tivemos até nos Estados Unidos escolhendo qual era o
o sistema que a gente ia utilizar, né? E a gente, essas partituras, porque esse álbum não existe mais, viu, Edu? Eu sei. Mas as partituras estão disponíveis agora no site do Clã. Ah, vamos falar. Tá? Então, quem tiver interesse em ter essas partituras, o disco ainda existe, o CD disponível. O CD significa o seguinte: eu peguei e gravei, toquei tudo, depois eu fiz as partituras exatamente em cima daquilo que eu tinha gravado, que eu tinha tocado. Deu um trabalho danado isso aí, mas aí eu cifrei tudo, coloquei pedalização, fiz um trabalho muito complicado, demorou um tempão para fazer, mas eu fiquei muito contente com esse trabalho. Então, se alguém tiver interesse em ter essas partituras, em querer estudar, é só entrar em contato com o Clã, né? E lá conseguir a partitura, que elas já estão disponíveis. Eu vou falar duas coisinhas desse livro aqui, porque ele tem muita história comigo, né? Os dois meus aqui tem uma super dedicatória de Ah, galera, olha aí! Os que dois, chique! né? Mas é o seguinte, o livro Piano Solo, né? O que você fez, primeiro com composições da Dulce. Eu queria falar uma coisinha que eu acho super importante, porque o que acontece? Você fez os arranjos, né? Foi lá e gravou. Foi contratado um estúdio para 2 dias, né? Para você gravar em 2 dias. E você gravou o primeiro álbum num dia só. Aí sobrou um dia. Aí falou, vamos fazer o rascunho do segundo. E, na verdade, o rascunho ficou tão bom que é o original, né? Aí teve que fazer o trabalho ao contrário, escrever o que você tinha tocado maravilhosamente bem, né? Você tem razão. Olha, eu me estrepei com isso, porque deu um trabalho, né? Deixa eu ligar agora que está acabando a bateria. Esse é o meu ou é o seu? É o seu. Tá, ela vai botar um fio aqui que está acabando a bateria. Mas viu, Edu? Foi assim, ó. A Sala São Luís, aqui em São Paulo, era uma sala de concertos. Ela não era usada para gravação. Mas ela tinha, o que eu achei, eu até perguntei para o Nelson Freire, né, que a gente sempre teve um bom relacionamento. Falei, Nelson, onde é que está o melhor piano do Brasil? Que eu queria gravar isso aí com piano bom. Na época, os estúdios eram bons, mas os estúdios não tinham bons pianos para fazer um disco desse. Aí ele falou para mim, o melhor piano aqui está na Sala São Luís, em São Paulo, né? Aí eu fui lá na Sala São Luís, né? Era uma sala que não era alugada, inclusive, para essa finalidade. Mas eu tinha um padrinho muito famoso aqui, que era o Max Pfeffer, que era secretário de Cultura. E eu falei, Max, você me ajuda? Eu gostaria de gravar um disco lá na Sala São Luís, mas a Sala São Luís, eles não alugam para gravação. Hamilton. Falei, por quê? Falei, porque ela está o melhor piano que tem. Falei com ele, depois de 15 minutos, ele me telefonou e falou, olha, pode gravar quando você quiser. Ele conhecia toda a diretoria, e aquele era um homem que ninguém ousava dizer não para ele. Ele era uma pessoa tão querida, né? E ele me ajudou nisso. Falou, a sala está lá, então agora você pode requisitar a sala para quando você quiser. Aí eu aluguei e fui gravar lá. E eu tinha pensado em 2 dias, porque você sabe que gravação, você nunca sabe se você vai conseguir resolver o problema num dia, 2, né? Mas eu gravei num dia, eu gravei o álbum inteiro da Dulce, que eu tinha escrito os arranjos, e sobrou um dia, né? Aí eu falei, bom, eu vou regravar o quê? Eu falei, não, tá bom o resultado. Eu falei, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer uma pré, né, do meu álbum. E fui pro piano, pedi para liga lá, que eu vou sair tocando as músicas. Aí enfinirei uma música atrás da outra. Então gravei o álbum, gravei tudo. Acho que deu 10 ou 11 músicas, ficou faltando umas 3, que depois que também a história é bonita, que eu gravei em outro piano famoso também, que foi gravado aí, já foi com o piano do... meu Deus do céu. Foi na Edições Paulinas? Foi. Então, mas o piano que veio do Horowitz. Do Horowitz.
Vladimir Horowitz. Esse piano, o Horowitz tinha falecido, e ele, o piano dele, com aquela caixa, com tudo escrito do país, foi para o mundo inteiro. Então, ele ficava alguns meses, algum tempo, num determinado país. Então, os pianistas iam lá, requisitavam para tocar 5 minutos no piano, para tirar uma foto com o piano, sabe? Era assim o negócio. Ele veio para São Paulo, veio para o Brasil, veio para São Paulo. Aí, eu mandei pro cara da Stein, você viu que o primeiro álbum, você tem aí, né? Dá uma olhadinha que tá a marca do piano na Stein, tá? Na capa do álbum. Tá a marca aqui embaixo, né? Isso, aí, é o Stein, tá vendo? É. E o diretor da Stein nos Estados Unidos conhecia o meu trabalho, já me conhecia do Zimbo Trio, né? Esse senhor aí. E eu mandei para ele esse álbum. Aí eu entrei em contato com o representante aqui e falei, olha, eu gostaria de... Putz, imagina se eu pudesse gravar. Falei, meu, esse piano não pode sair daqui. Ele falou, mas você não quer fazer uma tentativa? Ele falou, tá bom, eu vou ligar pro diretor da Stein dos Estados Unidos, que é o Manda-Chuva, né, que estava o piano, porque o piano dele ia para o museu. Aí explicou que eu estava querendo terminar um disco de piano solo e queria gravar um disco para o Jobim, né? Um disco que eu queria fazer em seguida, que era homenagem ao Antônio Carlos Jobim. E não é que o homem liberou o piano para mim, ele falou para ele, você pode emprestar o piano, não cobra nada, só tem que fazer o transporte do piano, né? Paga o transporte, deixou para o cara aqui de São Paulo, falou, olha, ele me ligou, falou, Milton, homem, que prestígio, hein? Ele liberou o piano para você pode fazer o que você quiser. Eu falei, posso levar para o estúdio? Pode. Aí eu peguei o piano, levei para o estúdio das freiras, gravei lá as músicas para completar o álbum, depois eu fiz um outro CD, já que eles me cederam, né? Aproveitar. Foi uma maravilha, né? São sempre boas lembranças da vida da gente, né? Sim. Graças aos donos do piano Stein lá, os americanos e os alemães, né? Que depois eu tive também, conheço o pessoal da fábrica lá na Alemanha, né? Então, meu relacionamento com essa turma aí sempre foi muito bom. E nessa hora ajuda, né, Edu? Acabei ficando com um belo piano na gravação e um belo álbum, né? Um som maravilhoso, né? E uma execução espetacular, né? A sua execução é brilhante. Eu fiz o que eu pude, né? Que maravilha, meu. Então, mas você sabe de uma coisa que esse disco, né? Por todo o aprendizado, aliás, esses 2 álbuns, né? Ele tem todo o aprendizado que tem ali como você atua, como você toca, como você pensa, parte da sua concepção está ali, né? Nesses 2 álbuns, principalmente, eu acho esse aqui de composição sua, ele é essencial para todos, né? Esse aqui, se for falar assim, qual é o seu livro de cabeceira? É esse, né? Porque esse livro é uma verdadeira aula de como se tocar piano em música brasileira de influência jazzística, né? E no jazz também, né? Entendendo o jazz como música criativa, né? Eu me lembro um dia que você veio aqui, logo que eu cheguei no Rio, você veio tocar aqui há 14 anos atrás, na sala Cecília Meirelles. Sim. E eu não sei se você se lembra disso exatamente assim, mas eu tinha ido, eu fui tocar eu tinha tocado num show lá perto do Canecão e fui correndo lá para a sala Cecília Meirelles para assistir o show. Quando eu cheguei, você estava entrando. Porque tinha aberto o show para você o Osmar Milito. Osmar Milito, isso mesmo. Ele tinha feito a primeira parte e você ia encerrar. E por sorte foi assim, porque daí deu tempo. Eu cheguei e você entrou no palco. E você abriu com uma música desse álbum, sozinho, tirando solo.
E Que bacana. os cariocas, eu falei assim, né? Eu falei, poxa vida, né? Como que é maravilhoso essa maneira do amigo tocar. E os cariocas não paravam de aplaudir, não paravam de aplaudir. E como eu tinha entrado, assim, eu bati o olho no relógio, porque eu falei, vamos ver que horas que eu vou, né? Foi a hora que eu entrei, eles começaram a aplaudir, eu comecei a marcar o tempo, né? E os minutos iam passando e não parava de aplaudir, você não conseguia mais voltar a tocar, porque o povo não parava de aplaudir, né? Então foi uma coisa assim, eu falei assim, que coisa sensacional, né? Me arrepiou, né? Naquele momento me emocionou profundamente, né? Que bacana, Edu. Eu me lembro dessa noite aí. Foi na Sala Cecília Meirelles mesmo, né? Foi isso mesmo. Lá com um belo piano ali, tinha vários pianos, né? E, assim, eu vou subverter minha ordem aqui, vou falar mais duas coisas que aconteceu, que eu acho interessante. Uma é com o pianista Billy Taylor, você nos Estados Unidos, um primo seu dos Estados Unidos, que é dentista, que deve ser irmão da Claudinha, né? Irmão da Claudinha. Doutor Celso. O Celso, né? Ele é médico, esse não é dentista, é médico. Tudo aí ele foi lá ele foi dar uma palestra nos Estados Unidos, ele estava no hotel, o Billy Taylor estava tocando lá, e de repente o Billy Taylor fala para ele, você é brasileiro? Sou brasileiro, não sei o quê. Poxa, o pianista que eu amo no Brasil, que para mim é um dos maiores pianistas do mundo, é o Hamilton Godoy. Aí falou isso pro primo, né? Aí o Celso vira é meu primo, né? Fez até o Celso, acho que tocar lá, sei lá. Agora, tem uma história com a Claudinha, né? Que é sua prima, né? Que é muito interessante, porque assim, a Claudinha é professora de música em Bauru já há muito tempo, né? E daí, me lembro que eu tinha convidado e você aceitou prontamente dar aula lá no Instituto de Arte Contemporânea, no curso de especialização em música, né? Que você foi lá com o nosso professor, graças a Deus, né? E estávamos lá, e de repente a Claudinha foi fazer a matrícula do curso. E ela falou assim, o Hamilton mandou vir fazer esse curso aqui, fazer aula de piano com você. Eu falei, que legal. Não, a Hamilton não falou isso, não. É antes disso. Ela falou assim, quem que você gosta de pianista? Ela não tinha falado de você ainda não. Quem que você gosta de pianista? Eu falei, bom, tem pianista americano, tem pianista brasileiro, né? Mas eu gosto muito do Chick Corea, do Herbie Hancock, né? Para mim são grandes referências, mas a minha grande referência mesmo é um brasileiro que para mim é o maior de todos, né? E eu falei para a Cláudia, eu não sabia que a Cláudia era sua prima. Aí eu falei assim, para mim o pianista é o Hamilton Godoy, esse é o cara, né? Aí ela me deu corda, né? Ela falou, o Hamilton, então fala mais dele aí. Aí eu comecei a falar, né? Quando eu vi, já tinha falado meia hora de você. Aí ela falou assim, ele é meu primo, ele que mandou eu fazer aula aqui. Olha só, que mundo pequeno, hein, Edu? Ainda bem que falei bem, né? Pô, graças a Deus, né? Imagina só, ela teria me contado, né? Ia passar mal, hein? Ia ficar ruim, né? Você falou mal de mim um dia, mas eu podia estar aprendendo também, né? A gente está sempre aprendendo. Não, mas você é um gênio e é muito generoso, né? E para nós é uma honra muito grande. Eu tinha que contar essa história para você aqui, porque eu fui falar para a Cláudia, né? E falei de você um montão, daí a Cláudia, ele que me mandou vir aqui estudar, né? Fazer esse curso de piano com você, estudar e fazer o curso dele também e tal. Eu falei assim, poxa, que maravilha, né? Então foi uma honra enorme e por sorte, né? Ela foi uma aluna brilhante, um curso maravilhoso. Ai, que bom, viu? A Claudinha é muito dedicada também, ela sempre gostou muito, né? E ela sabe das coisas também, né? Vai atrás do que é bom, né? Então acho que você foi contemplado merecidamente aí com a presença dela. É que essa família aqui prima por buscar o que tem de melhor, né? Eu acho legal, a gente vai atrás para aprender sempre, né, Edu?
E, e essa família esteve sempre muito presente na minha vida, muito importante para o meu crescimento. Agora eu queria falar um pouquinho da época do clã, né? Porque existe no Brasil, as pessoas tocavam de maneira muito intuitiva, né? Que a gente não descarta essa maneira, né? Isso é uma maneira importante. Grandes músicos são assim até hoje. Só que o clã, a escola de música que você fundou, tem o mérito de conseguir explicar e transformar didaticamente toda aquela complexidade e dificuldade da música criativa, improvisada, da música erudita, do jazz e da música brasileira, principalmente, que herdou tudo isso. Né? Nós somos herdeiros da música erudita, harmonicamente falando, e somos herdeiros do jazz e da música negra, né? Como você mesmo falou, né? e dessa complexidade rítmica total aí. E às vezes a gente ouvia a música intuitivamente e não tinha um conhecimento, um discernimento do que realmente estava acontecendo ali. E o clã veio para explicar tudo isso e foi pioneiro, foi a primeira escola que explicou. Eu queria que você falasse um pouquinho do clã, né, para nós da escola, né? E eu, para mim, não só para mim, mas porque assim, a gente tem Tatuí, que é uma escola brilhante, maravilhosa, mas os professores, os grandes professores que começaram o curso de Tatuí foram alunos do clã, né? Seguiram o modelo do clã, né? E mesmo aqui no Rio de Janeiro chegou depois, né? Via outros, né? Via Ian Guest, via outros grandes mestres também, mas chegou depois. O clã veio como um pioneiro na música brasileira, ensinando a criatividade, a composição, a improvisação, entender tudo isso e tornar acessível para qualquer pessoa, né? Edu, você falou bem. Tudo isso que você falou aí foram a nossa proposta era atender justamente esses anseios. Quando o Zimbo começou a tocar, em 64, veja você, o que aconteceu? A gente começou a ser procurado para dar aula particular. Então, o tempo foi passando e nós tínhamos uma proposta de continuarmos unidos, eu, o Rubinho e o Luiz Chaves, né? Daí veio a ideia, olha, tanto eu era procurado para dar aula, como o Rubinho e como o Luiz, nos seus respectivos instrumentos. Você sabe que o piano é um instrumento muito mais difundido, que é um instrumento solista, né? Mas os bateristas, os contrabaixistas também, depois o pessoal de violão, de guitarra, né? Não existia metodologia que ensinasse esse tipo de caminho musical na época, né? Você não tinha opção. Se você fosse estudar piano, você tinha que ir para o conservatório. E o conservatório forma um adestrador, né? Uma pessoa que toca, que lê partitura, mas não tem consciência, não tem conhecimento do conteúdo da obra que ele toca. Ele seria incapaz de analisar harmonicamente aquilo. Por mais conteúdo que aquilo tem, né? E hoje a gente sabe a importância desse conteúdo na formação de um músico, né? Que tem uma proposta como a gente, né? Que é uma proposta moderna, que é uma proposta de fazer arranjo, tocar, improvisar, enfim, instrumentar, né? Ser um maestro, ser um arranjador. Então, o que nós fizemos? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escola. Então, a gente continua trabalhando, os três estaremos juntos, cada um desenvolvendo o seu plano de aula, fazendo isso. Como eu era formado já como professor, que eu fiz o curso normal, né, que antigamente falava normal, né, então a gente aprendia a fazer plano de aula, né, como é que você faz um plano, como é que você faz para saber, né, se o aluno está aprendendo ou não, né? A matéria que você vai ensinar, durante aquilo que você ensina, depois como é que você verifica se a sua aula foi boa ou não, mediante o resultado da aprendizagem que você tenha conseguido, eventualmente, passar para os alunos. Aí eu falei, vou fazer isso com a música. Eu tenho que fazer uma coisa que seja inteligível. Porque se chegar para o cara e falar assim, que nem eu perguntava, eu corria atrás de informação no meu tempo. Não tinha. Ninguém sabia, eu não tinha quem ouvir. Não tinha pianista brasileiro tocando esse estilo.
Os pianistas que existiam no Brasil, brasileiro, tocavam jazz. Eles não tocavam música brasileira. Nós tínhamos 2 bons aqui, pianistas. Isso, e o Dick Farney. O Moacir Peixoto tocava jazz, tocava muito bem, eu gostava dele, fiquei até influenciado por ele, porque ele tinha gravado alguns discos. Eu tinha um disco dele que eu gostava muito. E o Dick Farney se acompanhava, era um grande cantor que se acompanhava no piano. Agora, tocando música brasileira, não tinha. Aí eu percebi que eu tinha que tocar. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou começar a observar o que eu faço para ver o tipo de distribuição que eu faço, né? E tentar colocar isso no papel. Fazer um plano de aula para isso. O que eu tenho que ensinar, né? Aí eu comecei a fazer verificação, porque a minha ideia já era fazer o que eu tinha visto na escola Talhaferro com música erudita. Vou formar assistentes para fazer um elemento multiplicador, para não ficar só eu dando aula. Por mais que eu fosse dar aula, eu ia atender 20 alunos, 22 alunos, sei lá quantos eu ia conseguir, talvez, né? Agora, se eu tivesse uma seleção de professores, eu poderia fazer, como aconteceu com o CLAN, atender 300, 400 alunos. O CLAN tinha muito aluno, né? Porque a gente preparava os professores, e esses professores passavam a ensinar sobre a supervisão da gente. Então, era preciso criar uma metodologia. Fizemos, depois da escola, né, com a escola, fizemos uma editora chamada Zimbo Edições, para criar esses métodos, utilizar esses métodos, para posteriormente difundir esses métodos para que outras pessoas no Brasil pudessem ter acesso a esse conhecimento, né? Pelo menos ter uma chance de poder aprender a harmonia, já que aqui só as pessoas que tivessem contato com a gente teriam essa chance. E depois o CLAN acabou sendo uma sigla também de um selo de gravação, em função da gente ter muito aluno com talento, que não conseguiu oportunidade em gravador. Nós começamos a também prestigiar essas pessoas para gravar seus primeiros discos, né? Então foi um conjunto de coisas que fechavam um ciclo, né? Que implicava em método, em ensino, em tudo. Aí começamos a trabalhar. Foram muitos anos que eu fiquei trabalhando, fazia sistema de apostila primeiro. Eu tinha um monte de pasta, assim, a primeira aula para o professor, fazia o treinamento. Você dá essa matéria, na próxima semana você dá essa, sabe? Enquanto isso, eu fui preparando, fazendo curso de treinamento também. E dei muita sorte, porque a primeira leva de professores do CLAN, no nosso caso, né, de piano, já vieram alguns que, meu Deus do céu, cada um, né, que... a Eliane Elias, por exemplo, né, ela veio estudar com 13 anos, ela foi minha aluna, começou. Com 15 anos, 2 anos depois, ela já era uma assistente que estava dando aula para iniciante, já ensinando isso, né. Depois eu tive o Félix Wagner, que era um outro. Alemão. É um alemão, nossa senhora, nunca vi talento juntos também daqueles caras, sabe? E cada um que chegava, né? Depois eu comecei a dar aula até porque o Luiz Chaves chegava, tem um cara de contrabaixo chamado Nico Assunção, né? Um cara com jeito, tal. Eu não tenho mais o que ensinar para ele, eles querem estudar harmonia muito moderna. Então eu comecei a ter aluno de Cláudio Marcondes Celso, de guitarra também, o Nico do Fecaró. O Zeca Assunção, Vinícius Dorim. Então, esse pessoal todo estudou no CLAN. Alguns foram alunos meus também, né? Dudu Fecarota, enfim, que tocavam outros instrumentos. Eu formei uma aula de algumas classes de guitarristas, passando uma outra concepção para eles de música, né? Eu me lembro que ficava no começo, punha para tocar, cada um que abaixava a cabeça, esse cabelo, era tudo cabeludo, tô na minha, bicho. Eu falei, música não tem isso, cara, como tá na minha? Tô na minha. Você tem que tocar com um colega, é um diálogo, você tem que ouvir o que ele faz, você tem que tocar junto. Quer dizer, tinha um aspecto social aí importante também, né, de você explicar para eles como é que é, né, a solidariedade que tem que ter, né? Agora eu vou tocar, você me apoia, você me acompanha. Você precisa, né? Eu preciso de um contrabaixo, porque ele vai cuidar disso. Como é que funciona uma sessão rítmica? Todas essas noções, né? Um grupo, como é que é? Um grupo nunca é melhor do que o seu pior elemento. Todo mundo tem que tentar caprichar, fazer o melhor, né?
Enfim, nós conseguimos... O clã conseguiu fazer muita coisa boa nesse sentido. E o clã propunha que os músicos se reunissem para poder tocar juntos. Então tinha muita gente de vários instrumentos diferentes, então muitos grupos se formaram lá. Então músicos importantes, Léa Freire, Teco Cardoso... O Vinícius, né? O Vinícius Dorim. O Vinícius Dorim foi meu aluno de piano durante muitos anos, né? Ele começou a tocar piano, tocava tão bem piano como tocava saxofone, passava todas essas coisas que a gente faz no piano, passou para o sax. Você tem que fazer o piano. Ele começou a querer entender, né? A harmonia, como é que funcionava. E teve cara que ficou famoso, Chico César, né? Que não era pianista, né? Mas nós demos uma bolsa para ele e ele se desenvolveu de uma maneira espetacular, né? Ele teve uma bolsa no clã, depois de uns anos, ele chegou para nós e falou que não queria mais, que a bolsa poderia ser dada para outra pessoa, porque ele já tinha condições de pagar o próprio curso, porque no começo, quando ele veio para São Paulo, ele não tinha como se manter ainda, ele estava começando, né? Era um garoto, né? Depois ele conseguiu um emprego, foi até na Veja, na revista Veja, na época, como correção de texto. Ele era um menino muito aplicado, né? Em tudo. Aí ele chegou um dia e falou: muito obrigado pela ajuda que eu tive, né? Agora eu posso pagar minha... Que bonito, né? Bonito, cara, bonito. Pode dar essa bolsa para outro que precisa, porque eu já consigo me pagar, né? Me manter. Enfim, é tanta história bonita lá. O Vinícius Dorim mesmo, né? Chegou um dia para mim e falou: Hamilton, o Hermeto está precisando de um tecladista. Ligou para mim. Hamilton, falei: pô, e aí, Dor? Mas o Hermeto, cara, que ele está precisando, tem que arrumar um cara para ele. Ele falou: o que você acha do André Marques? Né? Falei: puta, eu não queria que ele fosse. Se o Hermeto ouvir o André, ele vai pegar esse menino para ele. E eu achava que ele devia ficar mais um pouco aqui, que ele estava indo tão bem de piano, e nós estávamos com um plano de estudo bonito, sabe? Mas era um talento, bicho, que não dá para segurar, né? Falei: vai mudar. Aí o André foi lá no próprio André. Nós estamos indicando você para o Hermeto, você vai dar certo, mas eu gostaria que você prometesse para mim que você não tem que ser conhecido como o pianista do Hermeto. Você tem que fazer da sua vida, a sua própria carreira, o seu próprio nome. Porque o Hermeto, quando te ouvir, ele vai querer você. Porque ele vai ficar bobo. Ah, mas não deu outra, cara. Era assim. Depois, o Hermeto super feliz porque encontrou um cara que ele precisava. E a vida do André foi assim. Ele ia lá no clã uma semaninha, aquele menininho lá de 17 anos. Na semana, um mês depois, ele já estava na Europa, já estava conhecendo o mundo. Né? Por quê? Porque ele teve uma oportunidade que o Hermeto deu para ele, né? Só que ele estava preparado. Que a gente fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? A gente tem que acreditar nisso. Não dá para saber. Cada um tem uma perspectiva profissional, né? na frente. E o clã fez... Mas o engraçado é que o clã fez... O que aconteceu com o André, aconteceu com o pai dele. O Nathan Marques, foi com a Elis, que era o guitarrista, com a Elis. A Elis ligou uma vez lá no clã, falou com o Luiz Chaves, que o Luiz Chaves, que era do departamento de violão do clã, falou que ela estava precisando de um guitarrista. Bom, tinha uma vaga, ela não tinha um guitarrista, ela queria um cara novo no mercado. O Nathan era um aluno que ia indo muito bem também lá, aluno do clã. Aí quem que a gente vai mandar? A Elis está querendo. A Elis falou: olha, eu acho que o Nathan já pode ter essa chance. Aí chamamos o Nathan no clã, falou: olha, arrumamos uma entrevista para você, você vai encontrar o César agora, em tal lugar, o César está lá esperando, liga para ele que ele vai te receber. O Nathan: será? Não, cara, será não, vai lá e faz o teste com o César que vai dar certo. Olha só o que aconteceu com o pai do... O Nathan era solteiro, cara. Ele não tinha filho ainda. Foi lá com a Elis, voltou lá no clã, nunca mais esqueço. Ele entrou dando um beijo em todo mundo. Que o César tinha gostado dele, que tinha aprovado ele, e ele tinha sido contratado para ser o guitarrista titular do grupo, né? E aí, nossa, quantos anos ele trabalhou e gravou com a Elis e viajou o mundo inteiro.
E depois de 30 anos, vai acontecer a mesma coisa com o filho dele, que é o André Marques, só que com o músico Hermeto Pascoal, né? Que é Isso tudo maravilhoso. acontece na escola, né? Com o clã. O clã, na verdade, como eu já falei, né? É a mãe e o pai e a mãe de todas as escolas de música criativa no Brasil. É que eu não estou querendo falar jazzística, não, para não dar ponto para os americanos, né? Mas no sentido jazzístico como uma coisa criativa mesmo, né? O jazz brasileiro, a música criativa brasileira, improvisada, cheia de improvisação, cheia de criatividade, cheia de harmonias bonitas e ritmos, né, interessantes. Então... É verdade. É verdade. Você sabe que com esse negócio daí da pandemia e tal, não sei o que, eu estou criando coragem aí para fazer algumas coisas diferentes, porque é muito complicado. Para mim, que não fui treinado para isso, né? Que é dar aula online, né? E eu não sou moderninho nisso daí, não. O máximo que eu faço com esse aparelhinho que nós estamos nos vendo aqui, que é o celular, é falar no telefone. Mas eu tenho a minha filha que me ajuda, eu tenho a minha mulher que me ajuda, eu tenho, né? Hoje em dia, os filhos, até os netos, né, manejam isso daí com muita propriedade, né? E o clã, nesse período que a gente está sem dar aula, os professores estão dando aula através desse sistema, né? Estão usando a internet para poder transmitir até que as aulas presenciais retornem. Porque são coisas, para mim, são coisas diferentes, tá? Chegar na sala com um aluno, que nem o clã, que sempre teve dois instrumentos, piano, né? A gente está hoje no trabalho, é uma coisa, um mundo lindo, maravilhoso. Você nem vê a aula passar, né? Com alunos. Mas, agora, se ficar sem fazer nada, nós estamos completando esse mês aqui em São Paulo 3 meses inoperantes, não podendo trabalhar, não podendo tocar. Então, eu tenho piano, eu vou para o piano, cara, e fico estudando. Estou fazendo uma retrospectiva na minha vida, estou tocando as coisas que eu tocava quando era música clássica, fico tocando bar, sabe? Estou com um repertório que qualquer dia eu vou marcar uma apresentação de música erudita para lembrar os meus tempos. É ótimo. É muito bom você se coloca no instrumento, né? Além das coisas, claro, que a gente gosta de tocar, a gente não vai negar nunca o caminho da gente, né? Mas dá vontade de ficar estudando o dia inteiro. Mas eu estou dando algumas aulas e estou me dando mais ou menos bem, né? Acho que eu vou ter que desenvolver isso. E alguns cursos que eu estou fazendo também, de improvisação. Fiz um para iniciante, né? Da improvisação para iniciante. Um avançado com assuntos assim, com escalas um pouco mais modernas, né? E para não ficar parado. Tem que fazer o quê? É importantíssimo. E é uma possibilidade agora vendo, né? Eu estava falando com você, né, agora há pouco, mas isso daí é uma possibilidade da gente enxergar o que há de bom nisso tudo que é no momento complicado, mas é que qualquer pessoa no Brasil, ou mesmo fora do Brasil, se estiver no Japão, ela pode ter acesso a você, ou pode ter acesso ao clã e poder fazer aulas de música, né? Então isso é uma possibilidade maravilhosa. Eu acho sim. E não necessariamente precisar ir até lá, né? É um lado ir até a escola, mas pode fazer aula com você, ou pode fazer aula no clã com outros instrumentos, com outros professores também. Né? Então, acho que abrindo essa plataforma, abrindo essa possibilidade, é uma coisa muito bonita para que as pessoas tenham acesso a essa informação que é importantíssima. Pode sim, eu acho que sobre esse aspecto você tem razão. Eu acho que é isso que vai acabar. Vai ter que acontecer mesmo, porque esse novo normal que eles falam, né, da vida, a gente ainda não sabe. O que a gente quer é continuar todo mundo com
com disposição, com saúde, com condições, né? De poder fazer o que gosta, né? Do jeito que gosta. Né? Então, esse do jeito é que a gente tem que achar o jeito. Né? Entendeu? É só uma questão de se equacionar num novo sistema. Né? Acho que alguma coisa eu já estou conseguindo e vamos ver se eu consigo expandir isso. Quanto mais informação tiver nesse caminho, sentido, mais essa confraternização, porque eu acho que é muito mais isso, né, de conhecimento, né, de estilo, de gênero. Né? Quanto mais as pessoas se aproximarem, melhor. Vamos ver se o que mais de bom pode acontecer nessa coisa toda. Então, fica aí a dica, acho que é importantíssimo a gente falar disso. Vou sair espalhando que o clã que a nossa queridíssima escola, mãe de tudo, né? De todo o nosso aprendizado, né? Voltando a agradecer você pôde fazer por mim e por inúmeros músicos, grandes músicos do Brasil, né, e do mundo. Eu sei que até jazzistas americanos fizeram aula com você, né? O Edson me conta uma história que ele falou assim: eu vim para o Brasil, eu queria fazer aula com o Hamilton, né? Não é? É verdade. E Edson Gomes é um dos maiores pianistas do mundo. E ele, né? Engraçado que a gente tem contato, né? Ele é uma figuraça maravilhosa. E o Edson estava em Bauru comigo uma vez, e a gente andando de carro por Bauru, né? E eu punha o CD do Zimbutril, né? Mas quando a gente entrava no carro, ele falava assim para mim: põe o Hamilton aí, por favor. Olha lá, o Guilherme Vergueiro, maestro querido, falou assim: a turma de Bauru não é mole, não. Grande Guilherme Vergueiro, pianista maravilhoso, maestro. Onde ele está? Ele está nos Estados Unidos. Figuraça. Puta. Olha aí, Guilherme, um abraço para você. Você é sempre lembrado aqui, viu? Você sabe que eu sou muito grato ao pai dele, né? Tem uma história bonita com o pai do Guilherme. O pai dele era da Eldorado aqui, foi um dos homens que me arrumou uma bolsa de estudo quando eu vim de Bauru para São Paulo. Olha. O pai dele é um grande músico, né? Foi, Carlinhos me fala que, Carlinhos, irmão do Guilherme, fala que eu vejo assim, o Guilherme tocando, né, tem uma sonoridade maravilhosa. Aí, e o Carlinhos, meu parceiro de composição, que é um cara que eu admiro muito, um grande melodista, falava assim: meu pai, ele era muito preocupado com a sonoridade, né? Sim. E eu vejo isso também muito no piano do Guilherme, e vejo muito, claro, no seu piano também, amigo. Deixa eu te mostrar uma fotinho aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dá para ver. Sou eu com quem? Comigo. Lá, os dois aí? Instituto de Arte Contemporânea em Bauru. Ai, que bacana, cara. E aqui, que legal. Ó, aqui em cima é a plaquinha da sala Milton Godoy. Chique, nas outras. Deixa eu só falar uma coisa. Da sala Milton Godoy hoje é aqui. Você pôs aí, Ah, que legal. Aí, isso é ao contrário para você, né? Por causa do conta do celular que ele inverte a imagem. Então, mas você é uma figura que eu sempre falo. Estamos aqui diretamente da sala Milton Godoy, né? No Rio de Janeiro. Né? Que moral, né? Que legal, cara. Você é figura constante aqui, né? Aqui no Rio. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele programa maravilhoso que influenciou a minha vida. Eu fui conhecer o Fino da Bossa depois. Eu conheci primeiro o Café Concerto da TV Cultura na década de 80. O Café Concerto que hoje você encontra, para quem está ouvindo, né? Você encontra no YouTube. É só pôr Café Concerto, TV Cultura, Zimbutril, né? E as pessoas podem ver aquele programa maravilhoso.
Olha, eu não sabia não, agora eu vou atrás também. Ah, é? Eu sempre assisto, eu sempre assisto. Aquilo foi um negócio bacana demais, deu chance para muita gente também, né? Aquele programa foi engraçado, ele saiu do ar porque estava dando audiência. Nós pegamos a televisão Cultura tinha um horário que ela não estava no ar. Então eles falam que tem traço, né? Na época era o que eles usavam. E foi feita uma proposta para eles, o produtor, junto com a diretoria, de a gente fazer um programa, e a gente tinha uma ideia de fazer um programa assim, ó, vamos levar gente nova, gente de talento, porque a gente estava vendo que tinha, só na escola a gente viu um monte de gente, né, e por aí. E a música, sempre, esse tipo de música nossa, sempre revelou gente, né? Sempre tem gente boa. O que falta é oportunidade. Aí o programa Café Concerto foi feito com esse espírito. Tínhamos um apoio muito grande, assim, da televisão, e eles fizeram o programa, e o que aconteceu? O programa começou a ter uma audiência cada vez maior. E aquele horário que não tinha nada, né, começou a ser assistido aqui no Brasil, em São Paulo, depois começou a ir para o Brasil, né? Começou a ser transmitido. E a televisão foi colocando a gente num horário mais cedo, né? Aí o programa começou, em vez de entrar no ar à meia-noite, meia-noite e meia, começou a entrar às 11, depois às 10, e foi passando o tempo, um ano, né? E a gente, com mais audiência, chegou um ponto que estava entrando no horário nobre, que seria o horário nobre da televisão. E começou a dar muita audiência. Sabe? E a gente ensaiava para fazer aquele programa. A gente fazia aquele programa no peito, né? O dinheiro que tinha era tão pouco que a gente preferia fazer com que aquele dinheiro fosse dado para passagem, para trazer convidado para o programa. Até que um dia nós chegamos lá para fazer o programa, e eles tiraram o programa assim, de uma hora para outra. Nossa. Seu Roberto, vou lembrar o nome do diretor, entrou um diretor novo lá na estação, e esse homem foi o que tirou tudo que tinha musical bom lá. Tinha um programa de choro também na época, e tiraram, porque estava entrando numa concorrência com a outra televisão. Fizeram um complô e os músicos perderam o maior ponto de divulgação que tinha. Já estava dando um tipo de audiência assim aqui em São Paulo, que eu lembro da companhia de publicidade, uma agência da Norton Publicidade, o senhor Geraldo Alonso me falou, vocês estão com 700 mil pessoas de audiência. Imagina a gente ter um teatro de 700 mil pessoas. Sensacional. O que a gente já estava conseguindo, né? Bom, se você pegar lá, você vai ver a quantidade de artistas que estava aparecendo ali. Muitos pela primeira vez, né? Mas foi uma pena. Acho que é Roberto de Oliveira, o nome desse diretor, que tirou o programa. O pior é que eles tiram o livro da estante e não coloca outro no lugar, né? Desarranja tudo. Se você falasse assim, eu tirei o Café Concerto, mas vou ter um melhor que o Café Concerto. Não, eles tiram, né? E a gente nunca conseguiu ter a possibilidade de uma outra televisão, né? De acreditar que isso seria possível, né? O Brasil, né, as pessoas não acreditam. Não acontece muita coisa boa aqui, porque as pessoas só saem derrotadas. Quando um caminho de programa ele é um sucesso, acontece agora, e todos fazem a mesma coisa. Até em saturar, né? Se o negócio é um tipo de jornalismo, fica todo mundo repetindo a mesma coisa. Agora, até as imagens aí são iguais, né? E vocês sabem no nosso trabalho como é o que a gente faz. A gente quer, cada dia a gente quer fazer coisa diferente, coisa nova. O espírito humano, na minha maneira de ver, ele é criativo. Por excelência, sabe? Difícil você achar mesmice, é duro. Você tocar uma música sempre do mesmo jeito. A não ser que você escreva um arranjo para aquilo, você vai encontrar uma forma, mas tem hora que você quer ver como é que fica, como é que sai. Você quer arriscar, você vai, vou improvisar. Quando você fala, vou improvisar, você prepara o seu campo para isso. Uma improvisação não é qualquer coisa.
É uma coisa estruturada dentro da gente. Mas a gente fica sempre querendo ver o que acontece, né? Então, nós estamos aqui num monte de soldadinho de fundo, tá? E a gente vai tomar muito cuidado com isso na formação das pessoas. O espírito tem que continuar sendo criativo. Nós temos que dar chance para que ele seja assim, né? A manifestação artística é uma forma de realização, da pessoa se completar. Depois que as necessidades básicas do indivíduo estão satisfeitas, você tem que procurar o seu espírito. Nós somos um espírito encarnado aqui, pô, né? Temos que ver o que nos apraz, né? A satisfação que a gente sente quando a gente toca, né? Eu falo, tocar um instrumento, né? Hoje já se sabe que faz bem para a saúde, né? Você ouvir música faz bem, você participar do evento faz bem, né? Agora imagina você tocar um instrumento, né? Por mais simples que seja, uma escala bem tocada, uma invençãozinha de Bach, uma peça fácil, né? Uma sonatinha de Mozart, não falam aquelas grandes. Sempre é importante. Você coloca para dentro de você uma coisa, sabe? Muito importante, para você sair do chão. Você tem que sair um pouco, você precisa entrar num mundo diferente, porque esse mundo aqui está muito ingrato com tudo, né? Com as pessoas. Né? Você saber que isso existe em algum lugar, né? Buscar isso daí. Mas implica no esforço também. A pessoa tem que conseguir. Isso tem que se dar o direito, né? Muita gente fala assim, eu não estudo música. Por que você não estuda? Ah, porque eu não tenho jeito. Ah, então você já tentou? Você provou para nós. Não, nunca tentei. Como você sabe que você não tem jeito? Quem que falou isso para você? Não existe isso, pô. Você concorda? Concordo plenamente. Vai lá e vê o que você consegue fazer, cara. Na hora que você tocar uma nota, se perceber que tem uma outra, você vai perceber a diferença entre elas. Completamente diferente, você verificar isso, né? Meu Deus do céu, isso é importante, né? Prescindir do ensino musical, né? E quem não teve chance de fazer, quando tiver, faça, não importa a idade. O tempo vai passar, como dizia meu pai, vai passar de qualquer jeito. Você tendo idade ou não tendo, vai continuar andando para frente, né? Pois é. Só que você vai fazer mais uma coisa, você vai aprender. Ô, Edu, eu tive alunos que começaram a estudar música. Tive um senhor chamado João Roth, que o filho dele é compositor até. Ele foi estudar comigo, ele tinha 66 anos quando ele começou a estudar música. Se eu mostrar para você algumas composições que ele fez, você vai falar, Milton, não é possível. Eu falei, não é possível, sim. Isso aconteceu. Eu vivenciei tudo isso. Você entendeu? Então, sei lá, eu fico falando aqui, eu não paro. Tá? Eu amo ouvir você falar. Eu lembro das nossas aulas que ficávamos 4 horas e eram coisas maravilhosas, um aprendizado. Vou te falar uma coisa, e ele pedia para você deixar gravar, eu gravava, eu tenho todas elas gravadas em fita cassete até hoje. Só você mesmo, né? Eu sei de cor palavra por palavra do que você falou, porque eu ouvi e transcrevi, né? Sei, obrigado, pô. Muito obrigado. Pelo jeito, nós vamos ter que encerrar. A Dani me avisou aqui pelo meu celular que a sua bateria está acabando. E a bateria do seu celular está acabando. Mas eu não queria deixar... Eu queria falar um monte... Assim, eu vou até mostrar para você. Aqui tem alguns discos que tem. Alguns. Tá. Né? Tá. Eu não trouxe todos, eu deixei em Paulo. Mas esse aí. eu Cada queria um falar deles é uma rapidamente desse aqui. Tá. Né? Ele já falou. Esse disco, porque nós vamos eu conversei com o Hector, falei com você, né? E nós vamos fazer um trabalho lindo aí, logo, logo, né? Assim que acabar essa pandemia. O Hector ficou muito, muito, muito feliz. Nenê, que vai ser o batera, tocou, felizão também. Nenê fez a live na semana passada, ficou super feliz. Ele já sabia, né? Do trabalho. E você, né? Eu vou tocar órgão Hammond, você de piano. Legal. Tem o Tico, hein? Tem o Tico, hein? Você avisou ele?
Ah, não, a gente fala com ele. O Tico, você sabe que eu fiz um trabalho com o Tico, né? Chamado Juntos. Sim. Gravei um disco. Então, estamos aí felizes aí, ele está feliz também. É que na hora do lançamento do disco aconteceu esse problema aí, na saúde nacional, né? Mas eu vou falar com o Tico sim, nós vamos convidar ele para tocar junto. E já acionei, tá? Acionei a Lu para fotografar, hein? Ai, que bacana. A Lu vai ser a nossa fotógrafa oficial. Vai, vamos pôr a Dani aí para regimentar o pessoal todo. Pois é, vou ligar para ela também, né? Vamos, a família toda. Vamos botar todo mundo para trabalhar. Mas, se você tiver com o Everton, manda um beijo, um abraço para ele. Fala que eu só queria falar rapidamente desse disco aqui, ó, porque você tocou. Esse disco é um disco muito diferente de tudo que o Zimbo fez, parece. Né? Zimbo fez com Cláudia, Zimbo fez com Elis, Zimbo fez com Sebastião Tapajós, que é maravilhoso, Tião é um cara que eu amo. Né? Mas esse disco parece diferente de tudo. Você tocando Rhodes, piano elétrico. Como você vê esse disco? Com o Heraldo, é isso mesmo. É isso aí. Eu toquei os dois pianos, né? Uhum. Em show, às vezes eu colocava um de cada lado assim, fazia alguns malabarismos para tocar. Põe os dois timbres juntos, solava com as duas mãos. Mas eu tinha o Heraldo fazendo apoio, agora eu vou deixar para o Horgan Hammond fazer o apoio para mim. Já tenho tarefa para você. Pois é. Então, ó, nós vamos gravar coisas suas, né? Combinamos lá, ó, coisas suas, coisa do Hector, coisa do Nenê. Então vai. E coisas minhas também. Eu tenho uma música que eu fiz especialmente para você. Obrigado. E eu fiquei muito feliz aquela vez, em 2007, quando você escreveu um texto comigo sobre o meu trabalho. Eu publiquei no Facebook. Acho que sumiu, vou pôr de novo, porque eu fiquei muito feliz com essas palavras. Tá bom, Edu. Tá acabando a bateria aqui, hein? Hamilton, se acabar, eu tenho que te agradecer muito por essa participação. Tenho que te agradecer muito pela sua presença na minha vida. Né, pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela pessoa que você me ensinou, esse ser humano generoso. Você me ensinou muito não só de música, mas de ser humano. Então eu queria te agradecer muito. Você, para mim, é a principal influência da minha vida como músico, e eu tenho muito a agradecer, né, como pianista, e tenho muito a te agradecer. Eu agradeço os compositores que muito me influenciaram, Chico, Milton, Tom, mas como pianista você é a figura mais importante da minha vida. E o Chico mesmo, Chico Buarque, né, eu jogo futebol no time dele, né, e ele fala assim, fez aula com o Hamilton, né? Fiz. Pô, o Hamilton é gênio, né? Eu falei, ele é gênio, né? Eu queria deixar aqui registrado que ele falou, ele é demais, né? Ele é um gênio generoso. O Chico a gente tem. Mas, Edu, você é um cara muito, muito bacana, você é uma pessoa que sempre fala com muito carinho a meu respeito. Se você tem a que agradecer, cara, eu muito mais ainda, sabe? Porque a vida é assim, a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que semear. Mas é o que eu falo, quando você semeia em terra fértil, o resultado é uma pessoa assim como você, sabe? Uma pessoa grata, uma pessoa que tem um caminho bem determinado dentro da música. Eu sei que você é uma pessoa feliz porque você faz o que você gosta, você sempre lutou para isso. E eu me sinto feliz porque vejo que quando uma pessoa consegue se realizar fazendo o que gosta, tem grande chance de ser muito feliz, né? Então, é isso que a gente precisa na vida, tá? Que Deus te abençoe, viu? Que você continue sendo essa pessoa que você é, tá? Felicidades aí. Vamos estar juntos. Obrigado, obrigado. Um beijo para você. Para mim, para você também, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.